Olá para todos e todas, me chamo Dandara e, em conjunto com meus colegas Maria Eduarda e Matheus, e com nossa professora Juliana, viemos apresentar o nosso artigo. Fast Food Matemática, uma perspectiva do princípio fundamental da contagem no cotidiano. Somos alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estamos cursando a licenciatura em Matemática e participamos do subprojeto de Matemática PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Pelo RIBID, a gente atua no Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, onde somos coordenados pela professora Juliana. Nós elaboramos essa atividade chamada PFC, o Fast Food de Matemática, onde ela seria voltada para os anos finais do ensino fundamental. O foco dessa atividade é que ela fosse capaz de ressaltar o entendimento sobre o princípio fundamental da contagem e que também pudesse se relacionar com o cotidiano do aluno, onde ele pudesse enxergar isso não somente de uma forma estática em sala de aula, mas que se encaixa no seu dia a dia também. Além disso, ela foi pensada como um meio onde os alunos pudessem criar um conceito contínuo sobre o conteúdo, visto que o mesmo será trabalhado em análise combinatória ao longo dos próximos anos escolares. Então, como a Nandara falou, a gente faz parte do PIBID, e esse é um projeto que é financiado pela CAPES e tem como objetivo inserir o aluno de licenciatura no meio acadêmico o mais cedo possível. E ele faz isso por meio de estágios em escolas públicas, que para dar a vivência mesmo para o aluno, numa vivência mais acadêmica. Durante esse nosso trabalho no projeto, a gente produziu materiais para as turmas da Juliana sobre análise combinatória, materiais como slides, com exposição teórica, como podcasts, como resumos teóricos e até mesmo avaliações, e todos eles tinham como objetivo auxiliar a compreensão e a fixação dos assuntos de análise combinatória e PFC para os alunos. E essa atividade ela vem para complementar isso. Foi uma atividade que, como a Dandara também já falou, a gente pensou em algo para complementar o aprendizado do aluno e retrazer os conhecimentos que ele já tinha obtido antes. A gente pensou nela usando também o artigo da Camila Vasconcelos, que tem como título Importância do princípio fundamental da contagem para o estudo da análise combinatória, que também tem muito essa ideia que a gente tem em mente de deixar bem claro que o PFC e a análise combinatória estão presentes no nosso cotidiano, por mais que a gente na escola ache que não. E de uma forma rasa, a gente pode definir o PFC como uma ferramenta que nos auxilia a contar e a análise combinatória como algo que nos ajuda a contar, a organizar e combinar eventos independentes ou não. Entrando no tema da atividade, a gente pensou ela também em períodos pandêmicos, então a gente teve como obrigatórios o uso de materiais de proteção para diminuir ainda mais os riscos de contaminação. Agora a Duda vai falar um pouco mais sobre a atividade com vocês. Bom, gente, como materiais necessários para a nossa atividade, selecionamos as máscaras, luvas, toucas, alimentos e o questionário. As máscaras e luvas, principalmente devido ao período pandêmico, né? E essa proposta de atividade, ela é visada para uma escola que está, no período da pandemia, funcionando presencialmente, tá? Não de forma remota. Máscaras e luvas para justamente essa questão da pandemia, a touca devido ao uso de alimentos, né, manuseio dos alimentos, os alimentos, né, para justamente fazer esse fast food acontecer, e um questionário no final que a gente vai falar posteriormente. O professor ele deve solicitar previamente esses materiais, né, para o aluno chegar no dia da atividade já preparado. São materiais, no caso, na parte dos alimentos, diversos. Exemplo, se eu pedir o queijo, vai ser um queijo prato para um aluno e Minas para o outro, para a gente ter o máximo de variedade possível de cada alimento. E aí o professor ele vai organizar esses alimentos em setores. Exemplo, o setor do queijo, das carnes, salada, molhos e bebidas. Prosseguindo aqui, então, com o trabalho, eu sou a professora Juliana e, como considerações finais desse trabalho que eles desenvolveram, a proposta sempre do PIBID é a interação. Essa maior proposta do PIBID é a interação. E o que eu tenho passado para eles, e eles abraçaram isso como ideia, como a matemática, cada vez mais, ela tem que ser desmistificada para o aluno. O aluno tem um mantra, né? Quando a gente apresenta determinados
tópicos de matemática, incluindo essa abordagem, né, de análise combinatória, do princípio fundamental da contagem. Por que eu preciso estudar isso? Para que eu preciso estudar isso? Então, são situações como essa, são movimentos como esse, são atividades como essa que fazem o aluno entender que no cotidiano dele, essas escolhas fazem parte da matemática e que elas estão sendo aplicadas sem a própria percepção deles. Então, a própria execução do fast food em sala de aula, principalmente nesse período de pandemia, que o aluno se sentindo muito isolado, muito sozinho, e até com as suas perdas, trouxe uma movimentação diferenciada. Claro, o sucesso da execução de um tipo de atividade como essa se deve muito ao professor, porque o professor tem que ser um mediador nesse período de pandemia para que não haja aglomeração, dependendo da quantidade de alunos em sala, entender se o ambiente da sala de aula está propício para uma atividade como essa, então sair da sala de aula, sair daquela estrutura, da caixinha, do quadro, da sala, da janela, levar de repente para um outro ambiente da escola, e o Roberto Silveira tem é uma escola muito grande, uma estrutura física muito grande, então propicia tirar as turmas das suas salas e ir para um outro ambiente para fazer essa interação, ter essa movimentação de aprendizado diferenciável, saudável, que traz até uma própria interação harmônica da turma na compreensão especificamente do PFC e de outras situações até que a gente pode aproveitar, no caso desse, para estar abordando, resgatando conceitos. Tá? Eu fecho aqui a minha fala com esse pensamento do Vygotsky, que está sendo exposto aí, na área do desenvolvimento potencial, permite-nos determinar os futuros passos da criança e a dinâmica do seu desenvolvimento. Examinar não só o que o desenvolvimento já produziu, mas também o que produzirá no futuro no processo de maturação. Essa maturação começa em muitas situações da vida escolar, mas essa maturação ela tem sempre os seus pontos clímax, como situações como essa de interação, trazer coisas de casa, colocar um coleguinha para interagir com o outro, mostrar como a matemática pode ser exposta, pode ser aprendida com situações do cotidiano e de uma lucidez. Sobre referências bibliográficas, como nós estamos em cima, nós utilizamos o livro A Importância do Princípio Fundamental da Contagem para o Estudo da Análise Combinatória, e também retiramos um trecho de Vygotsky do texto Aprendizagem e Desenvolvimento Intelectual na Idade Escolar. Desde já, queremos agradecer a atenção de vocês, e caso tenha alguma dúvida ou alguma pergunta, pode ser enviada para o nosso e-mail. Muito obrigada.